Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema fundamental. Quem é Deus? Olhando pela lente da fé cristã, com base aqui nas nossas anotações. A missão é tentar destilar as ideias centrais sobre a identidade de Deus que esse material traz, né? E logo de cara, surge a pergunta: o que significa Deus nesse contexto? É tipo uma força lá longe, distante, ou é uma presença com quem a gente pode de fato se relacionar? Os textos falam, né, de um Deus criador, que sustenta o universo e também redentor. Sim, e esse ponto é chave, sabe? As anotações batem muito na tecla desse contraste. A visão que apresentam é de um Deus assim, pessoal, que busca ativamente um relacionamento. Bem diferente, né, daquelas ideias mais filosóficas de um princípio impessoal ou uma energia cósmica que, ah, tanto faz. A imagem de Deus como pai, que envolve amor, cuidado, né? Isso é muito ressaltado como central para entender a coisa toda. Interessante essa ênfase no relacional mesmo. Ok, então, seguindo por aí, o material entra num conceito que, olha, à primeira vista pode parecer bem complexo, né? A Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Como é que esses textos sugerem que a gente entenda essa unidade e, ao mesmo tempo, diversidade em um só Deus? Então, o que a gente vê aqui é que a Trindade, para essa perspectiva, não é só tipo um quebra-cabeça teológico para acadêmico ficar discutindo. É apresentada como algo essencial mesmo para sacar a natureza de Deus e como ele age, sabe? A ideia parece ser uma unidade de essência, de propósito, mas com papéis diferentes, formas diferentes de se mostrar no mundo, na história. As notas indicam que, sem essa noção, a fé cristã fica meio capenga. Entendi. Então não é só um detalhezinho doutrinário, é base para a visão de Deus ali. E por falar na natureza de Deus, o material detalha algo que eu acho fascinante: os atributos, as características essenciais dele. Fala de onipotência, né, ter todo o poder, onisciência, saber tudo, santidade e também amor, justiça, misericórdia. É uma lista e tanto, hein? Uhum. E se a gente conecta esses pontos todos, a relevância prática disso, segundo o material, é gigantesca para quem vive essa fé. Quer dizer, como é que se confia, como é que se vive diante de um Deus assim? Com essas características. Pega, por exemplo, essa questão do amor e da justiça divina convivendo. Um ponto-chave que as fontes trazem é que não são coisas opostas, sabe? Pelo contrário, sugerem que o amor meio que motiva a justiça e a justiça dá o contorno para a expressão do amor. Isso parece que fundamenta tanto a esperança na compaixão de Deus, quanto a seriedade da nossa responsabilidade, né? Essa dança entre amor e justiça é densa mesmo. Mas, ok. Então, como é que esse Deus, de acordo com as anotações, se revela? Se dá a conhecer? Como alguém poderia, assim, chegar a entender algo sobre ele? Os textos indicam principalmente duas vias. Uma eles chamam de revelação geral, que seria aquele conhecimento mais acessível a todo mundo, sabe? Observando a criação, a natureza, ou pela própria consciência humana, aquele senso interno do que é certo e errado. E tem a outra, a revelação especial, que é tida como mais direta, principalmente pela Bíblia, as Escrituras Sagradas, e, de forma assim culminante, na pessoa e na vida de Jesus Cristo. O material também menciona experiências pessoais como um caminho para esse conhecimento. Isso puxa uma questão que, nossa, muita gente tem, né? E que as anotações também tocam: a questão do sofrimento. Se Deus é apresentado como bom, como todo-poderoso, qual é a visão do material sobre a presença dele na dor, no sofrimento? Olha, a visão que sai das notas não é a de um Deus que estala os dedos e evita todo o sofrimento. Não é bem por aí. É mais a de um Deus que se faz presente junto de quem está sofrendo. O exemplo máximo que citam é a experiência de Jesus na cruz. Isso é interpretado como expressão maior dessa compaixão divina. Um Deus que não só olha de longe, mas que entende, que participa da dor humana, sabe? Oferecendo companhia, esperança, mesmo no pior cenário. Essa ideia de presença na dor, isso leva para algo mais pessoal, né? O material fala sobre a possibilidade de não só acreditar em Deus,
mas de fato conhecê-lo intimamente. Exatamente. As notas fazem essa distinção bem clara entre acreditar que Deus existe, que pode ser algo mais intelectual, talvez, e conhecer a Deus. Conhecer num sentido relacional, pessoal mesmo. E para cultivar essa relação, o material sugere práticas como a oração, que seria o diálogo com o Deus, a leitura, a meditação nas Escrituras, para entender melhor o caráter dele, a vontade dele, e também a vida em comunidade, com outras pessoas que compartilham a mesma fé. Certo. Ok, então, para a gente amarrar um pouco o que a gente explorou aqui dessas anotações, a gente tem a figura de um Deus descrito como pessoal, relacional, entendido pelo conceito da Trindade, com atributos marcantes, poder, sabedoria, amor, justiça, que se revela de formas gerais e especiais e, um ponto crucial, que se faz presente no meio do sofrimento humano. É isso? Perfeito! É esse o quadro geral, e dentro da visão cristã, que o material descreve, entender esses pontos é visto como fundamental, sabe? Não são só ideias abstratas, não. São a base que informa a fé e a prática do dia a dia ali descrita. Ótimo. E para a gente fechar, fica uma reflexão que saiu direto do que a gente discutiu aqui das fontes. Considerando essa diferença que o material propõe entre crer em Deus e conhecer a Deus, o que um relacionamento pessoal com o divino significaria, assim, concretamente na vida de alguém? Fica aí um ponto para a gente pensar.